De volta com o Educador em Entrevista. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de segurança nesse final de ano, aqui na companhia do capitão da PM, o Gustavo Henrique Lázaro. Obrigado pela participação com a gente. Boa tarde, capitão. Boa tarde, gostaria de agradecer o convite. É uma honra. Boa tarde ao povo de Batatais também. Bom, capitão, a gente sabe que final de ano o pessoal vai às compras, espaços muito movimentados e acabam muitas vezes sendo um prato cheio aí para o ilícito, né, nesse período. Então a gente tem que ficar realmente preocupado. Com certeza. O infrator da lei, o que ele observa? Ele observa aquela pessoa que está vulnerável, aquela pessoa que está desatenta. Por exemplo, muitas vezes quando está saindo numa agência bancária, ela sai basicamente contando dinheiro, entendeu? Sem olhar o que está acontecendo ao redor. E muitas vezes o infrator da lei, ele observa isso aí. Aquela pessoa que está mais atenta, mais cuidadosa, dificilmente vai ser alvo de um infrator da lei. Então esse é o principal cuidado que a gente tem que ter. E também dentro das lojas. Quando está comprando algum objeto, algum produto, muitas vezes a pessoa, por exemplo, se distrai e deixa uma bolsa ou o próprio celular no balcão para manusear algum objeto. E muitas vezes esse período agora de dezembro, a loja está com uma certa quantidade de pessoas, entendeu? É nesse momento aí que surge a vulnerabilidade. A pessoa distraiu para manusear algum objeto e deixa o celular ou a bolsa ou a carteira no balcão. É nesse momento que o infrator da lei ele aproveita a oportunidade para cometer o crime. E muitas vezes você coloca bem essa questão, né? A pessoa com sacolas, com objetos, a questão da bolsa, do celular, da carteira, tem que sempre ficar atento. Às vezes a pessoa foca muito na questão da compra e esquece esses objetos de rotina e acaba deixando em cima do balcão, e isso acaba sendo a chance aí para um roubo. Perfeitamente. É interessante sair, por exemplo, com dinheiro já contado. Entendeu? Quando vai comprar algum objeto em algum comércio da cidade, entendeu? E tomar cuidado com quantidade, muita coisa carregando, grande quantidade de bolsas, sacolas, entendeu? Porque muitas vezes você vai ter que desfazer, colocar no chão, desfazer delas para estar mexendo na carteira, entendeu? Muitas vezes compensa ir voltar para casa, perder um pouco de tempo, voltar para casa, deixar lá e depois retornar para a região central, né? Onde tem maior demanda de maior movimento do comércio nessa época. Quando se pensa também na questão de furto de veículos, também é um período muito propício e que também todos têm que ficar atentos. Sim, a gente encarecidamente pede para a população qualquer suspeita, principalmente na região central, porque por conta da demanda do final do ano, do comércio. 1% de dúvida sobre qualquer pessoa que esteja ali, qualquer atitude suspeita, pairou um pouco de dúvida, liga o 90, entendeu? Não, muitas vezes a gente ouve de alguns munícipes que fica com receio de incomodar. Pelo contrário, pode incomodar, pode ligar o 90. Surgiu alguma dúvida sobre qualquer suspeita ali na região, onde mora, onde trabalha, liga o 90 que a viatura vai de imediato atender a sua ocorrência. Para evitar muitas vezes um roubo, né, desse indivíduo suspeito. André colocando uma coisa interessante aqui também, né, com relação a final de ano, viagem e a questão da segurança das residências, capitão. Perfeito. Uma outra preocupação nessa época do ano é com relação a essa questão. Agora no mês de dezembro a gente vai iniciar a divulgação, né, a multiplicação do conhecimento sobre vizinhança solidária. O que seria? Seria estimular ao munícipe aquela vigilância, entendeu? Nas redondezas na localidade onde mora. O que seria isso? Um prévio contato com o vizinho, por exemplo. Algumas localidades que nós trabalhamos, muitas vezes o vizinho não conhecia o morador ao lado, entendeu? Isso aí atrapalha na prevenção do crime. A gente chama de prevenção primária. Ter uma proximidade maior com o vizinho no tocante à segurança, principalmente nessa época do ano, porque muitas pessoas vão viajar. E é interessante deixar um contato com o vizinho, falar o período que a residência vai ficar vazia. Para quê? Para esse vizinho estar monitorando, entendeu? Não é aquela situação de ficar 24 horas ali, mas numa situação, por exemplo, em que surge algum barulho na residência que está vazia naquele período, entendeu? Para estar acionando a viatura 190.
A gente vai intensificar o patrulhamento. Porém, a parceria com a população, ela sempre vai ser útil, sempre importante e vai ser de muita valia, né, para a Polícia Militar. Uhum. E hoje a gente tem ferramentas, né? A gente já conversou disso outras vezes, que auxiliam nisso, né? Você ter aí o grupo da vizinhança no WhatsApp, hoje você tem uma questão cada vez mais comum de câmeras, né? A gente já vê vizinhança, por exemplo, que compartilha inclusive a câmera da rua, né? Então, há algumas opções que auxiliam na segurança de todos. A rua, os moradores de determinada rua ou bairro que estão fazendo isso já estão um passo avançado com relação à vizinhança solidária. Uma dica que a gente dá, por exemplo, a gente vai divulgar nos bairros, são as câmeras voltadas para a casa do vizinho. Não só para frente da casa do morador, entendeu? Mas para a casa do vizinho. E o vizinho, por sua vez, voltando as câmeras para a casa da outra pessoa. Assim tem uma amplitude maior das câmeras. Isso aí é uma etapa já avançada do programa Vizinhança Solidária. E ajuda agora nessa época de festas e período onde as pessoas viajam. Perfeito. Uma outra questão de reclamação intensa no final do ano é a questão da perturbação do sossego, né, que também está ligado diretamente à vizinhança, como proceder nesses casos e como entrar num acordo também, né, porque muitas vezes a gente deixa para o momento da perturbação e você pode conversar e entrar num acordo com a vizinhança bem antes. Né? É interessante nessa questão de perturbação do sossego público que não somente um morador se prontifique a fazer a ocorrência. É interessante que alguns moradores, os quais estão se incomodando com o barulho, registrem uma ocorrência, entendeu? Para que seja encaminhado ao Ministério Público, para que sejam tomadas providências com relação a isso aí. Tem que ser mais de um morador. É interessante para ganhar mais força, mais contundência no questionamento junto aos órgãos competentes. E não tem mais essa questão de horário, né? Muitas vezes as pessoas falam, mas eu estava antes das 10 da noite, etc. Não existe mais isso relacionado à perturbação. Não, isso aí inexiste, entendeu? Pode ser durante a madrugada, no período da manhã, entendeu? O local, se tem algum menor, por exemplo, ingerindo bebida alcoólica, se tem algum entorpecente envolvido, entendeu? Isso aí ajuda no combate a essa questão. E volto a frisar, é interessante que a comunidade daquela circunscrição ali, daquelas imediações, né, ao local, faça o registro da ocorrência para que seja encaminhado ao Ministério Público. Perfeito. Aguinaldo, parabenizando pelo trabalho, né, e colocando essa questão dos furtos de final de ano, né, que muitas vezes são comuns e por imprudência das próprias pessoas, né. Ele diz aí que já viu mais de uma vez na área central da cidade carros com vidros abertos, com sacolas de compras e a pessoa olhando vitrines ao lado do carro. Isso aí acontece não só aqui no município de Batatais, mas em outras regiões também. É o que nós falamos anteriormente. Muitas vezes compensa a pessoa perder um pouco de tempo, ir em casa, deixar os objetos, entendeu? Depois retornar para a região central, para estar continuando, dar continuidade, né, nas compras, entendeu? E no tocante àquela questão que foi falada sobre as residências que ficam vazias durante essa época do ano por conta das pessoas, né, das famílias que estão viajando. Por exemplo, uma medida simples que atrapalha a vida do infrator da lei é colocar uma chave tetra, por exemplo, na residência. Em outras localidades, outros municípios que nós trabalhamos, nós verificamos isso aí. Muitas vezes o infrator da lei, ele entra pelo portão social da residência, entendeu? Girando o tambor da porta, naquele portão, com um alicate simples, entendeu? Isso aí ele observa, ele vai observando as casas. Essa tem chave tetra, vai dar mais trabalho, vou perder mais tempo aqui, a viatura pode chegar, entendeu? Não, eu vou naquela que não tem chave tetra, que é um simples giro do tambor ali com um alicate, ele consegue abrir e fica à vontade. É coisa simples, não é caro uma chave tetra, entendeu? É importante, é uma medida simples, mas que atrapalha e evita um furto à residência. A gente falou da questão dos veículos, vamos falar especificamente das motos, capitão, né? Que também acaba sendo aí uma atuação fácil, né, para a criminalidade, e a gente tem muitos furtos de motos.
Com relação às motos, é uma medida simples. Muitas vezes o cidadão vai em casa almoçar, a gente observa, ou visitar alguma pessoa, por pouco tempo que seja, a gente pede para guardar a moto, entendeu? Pede para a pessoa que você está visitando, ou quando está indo em casa almoçar ou jantar, ou fazer uma coisa, algum trabalho, alguma coisa assim, mesmo que seja num tempo curto, guarde a moto, deixa a moto dentro de casa, ali no portão, pro lado de dentro, porque isso aí já evita a ação do infrator da lei. As viaturas estão patrulhando a cidade, porém, como a Constituição prevê, é um dever nosso estar agindo contra o crime, fazendo segurança pública. Mas a responsabilidade é de todos, entendeu? Então, essa medida de prevenção ajuda a diminuir a sensação de insegurança e ajuda a combater o crime também. Uhum. E às vezes é isso, né? A pessoa, 1 minuto de descuido, a gente sabe que um furto de uma moto, de um carro, a pessoa às vezes para deixar um documento, para almoçar, e aí acaba perdendo o veículo, fala, é pouquinho tempo, são só alguns minutinhos, mas em segundos o sujeito rouba um veículo. Sim, porque muitas vezes esse pouco espaço de tempo, naquele momento está passando o infrator da lei. E é aquela situação que nós falamos no início, ele vê a situação de vulnerabilidade. Se ele vê uma situação vulnerável, ele vai agir, é oportunidade. Entendeu? Se a moto estiver para dentro da residência, no quintal ali, próximo da calçada, mas para dentro de casa, ele vai ter trabalho para abrir o portão e levar a moto. Ou seja, ele não vai praticar o delito ali. Ele vai procurar uma outra motocicleta ou um outro veículo, como eu já vi aqui na cidade, com a chave no contato. Entendeu? Nos dias de hoje, 2017, é complicado ter esse tipo de comportamento. Entendeu? Aí tivemos que orientar a pessoa e ela tomou algumas medidas de segurança ali. Entendeu? A gente tem que dificultar a ação do marginal. Uma trava, uma corrente, qualquer tipo de ação vai dificultar ainda. Nada muito sofisticado, como foi falado. Uma corrente, um cadeado na roda, já vai dificultar. Cadeado na roda, por exemplo, ele vai ter que quebrar o cadeado. Isso aí já vai chamar a atenção de quem está nas imediações ali e vai acionar o 90. Perfeito. Falar um pouquinho a respeito também do PROERD, né, do trabalho desenvolvido e agora da formatura da meninada que passou pelo curso. Perfeitamente. Nós temos um trabalho aqui já de longa data sobre o PROERD e aí eu falo que é sempre um trabalho de prevenção. A gente está agindo na prevenção, orientando essas crianças, esses pré-adolescentes. Por quê? Porque são pessoas que vão ter um caminho correto na vida. E daqui a 4, 5 anos, se não tivesse essa orientação do PROERD e a participação dos pais, obviamente, eles poderiam estar tomando um rumo errado na vida. Aí seria uma demanda para as instituições, para os órgãos de segurança. Então eu falo que é um trabalho de prevenção a médio e longo prazo, que surte efeito. Muitas vezes a gente vê adolescentes já, 17, 18 anos, que participaram do PROERD, entendeu? Aliado à estrutura familiar também, de orientação dos pais, que tomaram o rumo correto na vida, entendeu? Hoje são trabalhadores, são cidadãos de bem, entendeu? Então é um trabalho preventivo que a gente faz e a gente vai dar continuidade no próximo ano. Perfeito. E é bacana ter essa possibilidade, e de discutir prevenção, né, capitão? Às vezes fica muito um fardo grande na polícia na questão só da repressão. Poder trabalhar a prevenção também enquanto projeto é fundamental no dia de hoje. Sim, porque reduz a nossa demanda lá na frente, entendeu? Porque agindo na repressão, a ação na repressão, queira ou não, ela acaba gerando um desgaste, entendeu? Tanto para a instituição e para a sociedade de uma maneira geral. Então a gente agindo na prevenção, a gente acaba reduzindo custos, desgastes, entendeu? E acaba sendo benéfico para todo mundo. Uhum. O material também do PROERD é rico, né? A gente tem aqui a Cássia parabenizando pela toda a estrutura oferecida, em especial pela qualidade do material. Sim, a gente acompanha todo o trabalho do soldado, do policial, o Márcio, né, que é conhecido aqui na cidade, faz esse trabalho de PROERD, faz muito bem, e a gente acaba acompanhando. Recentemente eu estive numa formatura
E é gratificante, na hora da formatura ali, o reconhecimento do trabalho. Os pais ali também. Eu faço questão de cumprimentar a maioria dos pais ali que eu posso fazer, porque é um trabalho em conjunto. O ProERD e a família em casa também é extremamente importante. Voltando na questão dos furtos aí, o capitão coloca muito a questão da vizinhança solidária, né, de ter essa conversa, esse bate-papo aí entre os moradores, e a Eunice aqui, né, coloca como o Conselho de Segurança, a Polícia Militar pretende estimular essas ações. A gente está com uma ideia de fazer palestras nos bairros, entendeu? A gente vai divulgar todo esse material, divulgar a doutrina, a dinâmica do trabalho do Vizinhança Solidária, entendeu? Através de algumas medidas simples, a sensação de segurança aumenta e o infrator da lei, onde ele vê uma sociedade organizada, dificilmente ele vai agir, entendeu? E o objetivo do Vizinhança Solidária é esse aí, organização entre os moradores, entendeu? Para que a criminalidade não crie raiz naquela região. E de fato, muitas vezes a gente vê isso, né? O quanto a gente pode viver num ambiente mais seguro, o quanto essas atitudes estão nas nossas mãos e que a gente não toma essas pequenas atitudes que de fato fazem toda a diferença. Perfeitamente. Isso aí, o Vizinhança Solidária, ele é amplamente difundido em países da América do Norte, da Europa, da Austrália, e a gente vê o resultado positivo que dá. Isso aí, essa situação que você acabou relatando aqui, é característica de países jovens. O Brasil é um país jovem, entendeu? E eu acredito nesse trabalho. A médio e longo prazo, isso aí só tem resultado positivo, entendeu? E é uma coisa que nós acreditamos e a gente vai acabar divulgando, multiplicando esse conhecimento aí. Perfeito. Cláudio colocando aqui, né? Hoje a gente vê cada vez mais, né, com a abertura do comércio à noite, uma grande movimentação, e a gente falava exatamente disso, né, das pessoas observarem o entorno, tomarem os cuidados devidos. Aí ele pergunta a respeito da questão dos índices, né, na região, porque muitas vezes as pessoas também saem de Batatais e acabam sendo furtadas em cidades maiores da região. Sim, eu posso falar porque eu trabalhei lá naquela região de Ribeirão Preto. A região central tem uma demanda do Natal de muitas pessoas da região que vão para lá, entendeu? E lá tem um programa de câmeras que chama Olho de Águia, e é extremamente eficiente, porque são câmeras que estão colocadas em pontos estratégicos que acaba inibindo a ação criminosa. E é amplamente divulgado lá, entendeu? Amplamente divulgado. E acaba ajudando o policiamento da região ali central, dando uma sensação maior de segurança para o munícipe e para quem está indo lá visitar também. Perfeito. Capitão, quero agradecer a presença aqui com a gente, agradecer as dicas, esperar que a gente tenha aí, né, um final de ano mais tranquilo e que todos tomem as atitudes de prevenção para ter uma melhor segurança. Eu agradeço e o programa está sempre de portas abertas aí para esses papos. Perfeitamente. A Polícia Militar agradece o espaço e eu volto a frisar. Pairou 1% de dúvida sobre qualquer atitude suspeita, liga o 90 que a viatura vai lá atender a ocorrência. Muitas vezes pode estar evitando um roubo ou um furto. Maravilha. Bom, nós vamos a um rápido intervalo. Na sequência, nós vamos falar um pouquinho dos cuidados com os nossos pets no final de ano. Nós voltamos já. Quinto bloco do Educador em Entrevista, aqui na companhia da veterinária da Silvia Faraco. Obrigado pela participação com a gente, Silvia. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Obrigado a vocês mais uma vez pela oportunidade. Bom, final de ano e pets, a gente sempre tem uma preocupação muito grande com a questão dos fogos nessa época do ano, né, e que acaba virando um transtorno para várias pessoas, né, com preocupação. Então, quais são os procedimentos aí, né, para quem tem cães nesse período? Então, a gente tem aí 25 dias, né? Até o dia 31, que é um dia onde o pessoal solta bastante foguete.
É muito importante que as pessoas, não são todos os animais, né, que sentem esse medo dos foguetes, mas quem tem animais que sentem medo, a pessoa já precisa ir providenciando, vendo se o portão está em ordem, para o animal não fugir. Procurando aí na sua casa algum cômodo onde possa prender o animal, para que o animal se sinta mais protegido e não consiga na hora. O animal fica muito desorientado e aí ele pode acabar fugindo. Eles se jogam muito também para tentar entrar em casa. Então, quem tem porta de vidro é um acidente comum. O animal se jogar na porta de vidro para tentar entrar. A pessoa pode colocar chumaço de algodão no ouvido para tentar abafar um pouco o som. Você não pode esquecer depois de retirar, né, esse algodão, porque pode provocar uma infecção. Mas o algodão ele vai ajudar a abafar um pouco o som do foguete. Existe uma técnica também chamada de telling touch, onde você passa uma bandagem bem apertadinha no animal e desse modo, essa bandagem, em alguns animais, ela tem um efeito calmante, o animal se sente protegido. Casinha, caixa de papelão, enfim, não existe um procedimento padrão, mas sempre tentar abafar o som e tentar arrumar um local que o animal possa entrar para ele se esconder, para ele se sentir mais protegido. Perfeito. E a gente percebe que mesmo assim tem alguns animais ainda com toda essa gama de proteção que ainda ficam extremamente estressados, né? Muitas vezes ter a presença das pessoas da casa que ele está habituado também é um jeito de apaziguar um pouco. Sim. Que às vezes a pessoa não vai passar, né, o final de ano ali junto com o animal e aí você vai ter todas essas questões. A questão dos fogos de artifício ainda é um problema. Pode ser que no futuro, parece que já existem fogos que não fazem barulho. Não tem o som. Mesmo porque não é só para os animais domésticos, né? A gente tem aí uma debandada de aves também. Muitas aves acabam morrendo, abandonando os ninhos, enfim. Mas os animais que estão na nossa casa, que são aí da nossa responsabilidade, que a gente teria mais como atuar. Colocar música também, uma música ajuda também a abafar o som dos fogos de artifício. Acho que o principal mesmo é a pessoa se certificar que o animal não fuja de casa, que isso é bastante comum. E nem se machuque. E a Carla com uma questão interessante, né? A gente falou muito da questão dos cães, né? Ela fala que ela tem uma gatinha que morre de medo. E se os procedimentos são os mesmos na questão dos gatos? Sim, o gato talvez seja um pouco difícil, por exemplo, para esse artifício de colocar o algodão, né, ou o silicone no ouvido. Mas também uma casinha, deixar essa gatinha, esse animal bem acondicionado em um cômodo, bem fechadinho, que não tem objetos cortantes ou perfurantes para o animal não se machucar. Essa dica vale também para aves, que muitas pessoas às vezes têm aves, então essas gaiolas devem ficar também protegidas, num cômodo bem fechadinho, para tentar abafar um pouco o som, porque na verdade é o som que causa todo esse pânico nos animais. E muitas vezes tem essa questão prática também, né? De vários animais que se assustam e de tomar as medidas preventivas aí. A gente falava disso até no intervalo, a Júlia colocando, né? Se existem calmantes ou algum produto que pode ser dado ao animal. Existem os florais, né? Só que a pessoa teria que começar a providenciar isso imediatamente, porque na verdade os florais eles levam um tempo, né? Até o animal
se sentir mais protegido. Floral, ele tem um cumulativo aí do uso. Isso, ele tem toda ele precisa de um tempo para ele ter essa ação de segurança, né? E os sedativos também, né? Eles são uma opção, mas não dá para você confiar totalmente nessa questão do sedativo. Eu acredito que realmente a melhor medida é providenciar um cômodo que não tenha como o animal se machucar, não tenha, por exemplo, objetos livres, escadas, coisas que possam cair no animal, nem objetos perfurantes ou cortantes. E sempre assim, uma caixa, uma casinha com tecido, que eles possam se sentir abrigados, protegidos, né? E, se possível, a presença do dono. Essa o tele-in-touch, o som ambiente, tudo isso você vai fazendo uma somatória. Lembrando que os animais são diferentes, né? Então, para alguns, às vezes, uma medida vai funcionar melhor do que outro. Mas sempre verificar todos os portões, se estão bem trancados. Se tiver um portão em casa que está meio caindo, já vai, olha, dá tempo, né? Nós temos aí mais de 3 semanas, já providencia, dá um jeito, estuda uma maneira de deixar isso bem fechado, porque realmente após um foguetório a gente vê muitos casos de fuga. Então o que a gente gostaria de evitar é exatamente isso, e do animal se machucar também, a gente não gostaria. E Silvia, a gente falou muito da questão dos fogos, desses cuidados, mas tem uma outra coisa que passa batida, que é a alimentação, né? Nós entramos aí nesse regime natalino de final de ano, né? Todo mundo comendo muito, e os animais acabam na cola disso, tirando proveito, mas aí a gente acaba, como todo ano, com os bichos passando mal, tem aquilo que pode e o que não pode, né? Exatamente. No final de ano, né, a gente tem aí uma dieta um pouco mais reforçada, e aí a gente tem assim essas carnes que são muito condimentadas, que são mais gordurosas, mesmo as castanhas. E exatamente essa questão aí da gordura, né, e dos condimentos podem fazer muito mal para o animal. Então, se a pessoa quiser que o animal participe da ceia, já providencia esses biscoitinhos caninos, ou se a pessoa quiser uma coisa mais natural, pode dar aí um pedacinho de maçã, ou mesmo banana, cenoura, e evitar realmente dar esses alimentos que são mais gordurosos, porque alguns animais podem passar muito mal, realmente passar muito mal, às vezes precisarem até tomarem soro por conta de vômitos e diarreia. E o animal, ele pode desenvolver, com esse tipo de alimentação, uma pancreatite, que é um quadro que pode ser bastante grave. E hoje a gente tem cada vez mais produtos específicos desse período, né? A gente vê panetone produzido para cães e para gatos, né? Já tem essa possibilidade. Sim, já tem essa visão, né? Esses produtos já estão disponíveis no mercado, onde você vai, é um processo de humanização, né, do bicho, mas que isso agrada muito ao proprietário e ao animal também. Então, realmente, você tem os panetones, que eles já não contêm fermentos, não contêm açúcares, que eles já são adequados ao sistema digestivo do animal para não causar nenhum dano. Então, a pessoa precisa ficar atenta para isso, se quiser propiciar esse agrado para o animal, que faça então de uma maneira que não vai depois causar dissabor para o proprietário nem para o animal. Uma das coisas
que a Vanessa também coloca aqui, é a questão de viagem no final de ano, né? E muitas vezes a gente deixa, né, alguma pessoa tomando conta dos animais. Se tem alguma dica também aí nesse processo para eles sofrerem menos aí com a ausência dos proprietários? Tá certo. A gente tem, né, a opção dos hotelzinhos, que é uma opção que é válida, sempre lembrando que para ir para um hotelzinho, esse animal deveria estar com a vacinação em dia e com controle de pulgas e carrapatos. No caso do animal permanecer na casa da pessoa, também é uma medida bastante interessante. É muito importante que a gente deixe, que a pessoa que vai viajar, deixe o contato do seu veterinário, deixe a rotina do animal para a pessoa que vai cuidar. Até existe esse serviço de uma maneira profissional, né? Tem pessoas que já têm isso como um trabalho, então essa pessoa faz um relatório do horário que ela esteve, se o animal comeu ou não comeu. É importante também deixar um contato para quem está cuidando do animal com o proprietário, porque num caso de dúvida ou se precisar numa emergência, né? Enfim, para ter esse contato, a pessoa que está cuidando, o veterinário e a pessoa e o proprietário do animal. Mas essa medida de deixar o animal em casa é bastante interessante também. E cada vez mais usual, né? De deixar, sim, a pessoa acaba alimentando o animal lá, ele já fica mais no ambiente de rotina dele. Sim, é interessante e às vezes, por exemplo, a pessoa pode ir 2 ou até 3 vezes ao dia lá. É importante deixar, por exemplo, se o animal toma um medicamento, qual é o horário, como que dá esse medicamento. No caso de ser uma pessoa estranha, né? No caso, se você vai contratar esse serviço, é uma boa a pessoa que vai lá cuidar ir uns 3, 4 dias antes para já ir vendo, né, como que é, para o animal já ir conhecendo a pessoa que vai cuidar dele nos próximos dias. O animal, eu tenho às vezes alguns clientes que falam, eu nem viajo mais. E, na verdade, o objetivo não é esse, né? A gente quer que a pessoa tenha um animal e que a pessoa tenha uma vida normal e que o animal também leve uma vida bacana. Já existem muitos lugares onde você pode levar o seu pet, mas caso você vá viajar, vai tranquilo, vai curtir, você tem a opção do hotelzinho e você tem essa opção da pessoa ir cuidar na sua casa. Tomando esses cuidados de deixar o telefone e tudo, eu acho que é bem tranquilo. Perfeito. Também, muitas vezes, a gente acaba vendo essa questão da dúvida, né, com o animal. Mas ele não vai sentir ausência, né? E a Cristina coloca isso, né, que ela já viu matérias que, às vezes, o animal não tem essa noção de tempo, né? A sua ida para o trabalho ou a sua viagem de uma semana, para ele, às vezes, entra num contexto muito similar. Eu acho que essa questão realmente ele não deve ter uma noção de tempo tão específica. Talvez ele até sinta. Eu acho que o nosso objetivo é tentar minimizar essa ausência. A questão aí da música, da própria televisão, ela realmente tem um efeito de fazer companhia, assim, né? De dar um conforto ali para alguns animais. Não existe uma regra, os animais não são todos iguais, assim como as pessoas não são todas iguais. Um brinquedo, uma atividade, às vezes um osso para roer, tudo isso são coisas que podem distrair o animal, dar um outro entretenimento na vida dele enquanto ele está ali naquele período que ele está mais sozinho. Passeios também, né? Às vezes a pessoa que vai cuidar pode dar um passeio, enfim, tentar preencher esses dias do animal com algumas atividades. Eu acho que é válido.
porque às vezes também é essa questão que o animal tem na rotina o barulho da TV, do som, naqueles horários específicos. Então a gente vê muita gente que faz isso, né? Viaja, mas programa a TV para naqueles horários ligar e etc, para o animal ficar mais tranquilinho. Sim, e a gente, assim, por relatos de alguns proprietários, a gente vê que realmente isso tem um efeito bacana, assim, pro animal. É lógico que o animal vai sentir a ausência do pessoal de casa, mas é uma maneira de minimizar isso, né, para ele também passar por esse período de maneira suportável, sem muitos traumas aí. Silvia, eu quero agradecer a presença e o carinho sempre com a gente aqui no programa. Espero aí que as dicas, né, sirvam para os nossos espectadores se prepararem para esse final de ano, né, não deixar para pensar isso na última hora. A gente pede também, né, para as pessoas que nos assistem que procurem substituir os fogos, né? Hoje em dia a gente tem uma gama tão grande de opções, né? E tem os fogos sem barulho, com brilho, que são mais interessantes ainda, podem alegrar as festas aí sem tumultuar tanto a vida aí dos pets e dos animais silvestres, tá certo? Então a gente está vivendo um momento de final de ano que você pensa em solidariedade, em amor ao próximo, em fazer o bem, mas a gente acaba prejudicando muita gente por uma rotina, né, de se soltar fogos em todo final de ano, que eu acho que a gente pode trocar por uma outra gama de coisas que vão fazer muito mais o bem para o próximo. Obrigado pela participação com a gente. Muito obrigada a você, Luciano, mais uma vez. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. 18h30 tem Cidade na TV. Nós voltamos como sempre amanhã, logo após Fique Sabendo, com mais um Educador Entrevista.